Como aprender candomblé? É bem possível que se você fizer essa pergunta para uma pessoa que faz parte da religião, ela talvez tenha uma dificuldade para responder porque ela nunca pensou sobre isso de uma forma objetiva. Eu digo isso para você porque recentemente eu participei de uma live numa outra rede social, onde outras pessoas e eu falávamos sobre os processos de aprendizado no candomblé. É uma coisa muito particular, cada um teve a sua forma de aprender o candomblé, porém nós encontramos um ponto em comum. Todos nós aprendemos muitas coisas dentro da nossa religião enquanto trabalhávamos numa roça ou numa casa de candomblé. Mas se considerarmos que o mundo é plural, que existe diversidade, então nós não ficaremos espantados quando aparecem pessoas com opiniões e ideias divergentes. E dessa forma, enquanto fazíamos essa live e falávamos sobre as nossas experiências particulares, apareceu também uma pessoa com uma ideia divergente. Só para situar você, lá na live basicamente eu estava falando sobre a forma particular como eu aprendi o candomblé, trabalhando, fosse varrendo um barracão, varrendo o terreiro, pintando uma parede, arrumando um telhado, areando uma panela, e isso além de executar as minhas outras funções como Ogan, e dessa forma fazendo com que mais tarde, em algum momento reservado, os meus mais velhos me chamassem para conversar, demonstrassem a confiança que eles estavam desenvolvendo sobre mim, me contando as suas histórias, me passando determinados segredos, determinados poréns e pormenores da roça de candomblé e do candomblé em geral, que surgiu uma pessoa contestando isso, trazendo um contraponto de acordo com a sua experiência particular dentro do candomblé. De forma bem simples, essa pessoa dizia que depois de tudo aquilo que ela havia vivenciado dentro da religião, ela não acreditava que existisse outra forma de aprender o candomblé que não fosse fazer um investimento financeiro muito pesado ou celebrando algum acordo pessoal minimamente duvidoso, moralmente duvidoso, algum acordo que trouxesse aí uma vantagem um pouco mais além do que se deve. Eu tô no candomblé a minha vida inteira, pouco mais de 40 anos, e tenho como minha maior referência dentro da religião o meu pai biológico, que hoje é um dos órgãos mais velhos do estado de São Paulo, e com ele, desde criança, eu sempre aprendi que eu tenho 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, ou seja, eu preciso olhar mais, ouvir mais e falar menos. Porém, a gente tem percebido que nos tempos mais recentes, as pessoas que estão se aproximando da religião, que estão fazendo seus primeiros contatos, elas já chegam com uma certa bagagem de fora, elas já vêm estudando muitas coisas, tendo contato, esclarecimento, o que é muito bom. Porém, o candomblé só se aprende na prática, não tem uma outra forma de se fazer isso. A gente precisa demonstrar o nosso valor para que as pessoas que sabem, que dominam o candomblé, possam ter essa confiança em nós e nos passar aquilo que nós precisamos aprender. E principalmente nós precisamos respeitar o nosso tempo. A gente está percebendo aí que ultimamente, nos últimos anos, algumas pessoas elas chegam com esse afã de querer ver tudo, de querer aprender tudo e acabam colocando os seus pés pelas mãos, não tendo tempo suficiente para digerir nem mesmo as coisas básicas, iniciais ali da religião. Então tá havendo uma falha, e eu não digo que é uma falha de caráter, mas talvez seja uma coisa assim, bem desse mundo dinâmico que nós estamos vivendo, onde a velocidade de informação é algo muito rápida, e as pessoas estão trazendo isso para o candomblé. Elas não estão sabendo respeitar o seu tempo de Abian, respeitar o seu tempo de Iaô, respeitar o seu tempo de Ebome mais novo. O candomblé, ele é gradativo, vai se aprendendo aos poucos. Há muitos ebomes muito velhos de santo que costumam dizer que ainda não sabem nada, que ainda não aprenderam tudo, e são pessoas muito sábias, que estão muito certas, porque assim como eu aprendi, né, eu ouvi de falecida Ebome Cidália, a quem eu tinha um carinho especial, um carinho muito grande, ouvi dela que não tem como a gente saber tudo, a gente vai viver uma vida inteira e vai morrer aprendendo. O candomblé, ele não tem fim. Se nós quisermos entender tudo isso de uma maneira melhor, com mais profundidade, então não tem outra maneira. Nós precisamos separar alguns grupos dentro do candomblé. Nós precisamos entender que nós temos os discentes e os docentes. Nós temos as pessoas que estão em busca do conhecimento, em busca do aprendizado dentro do candomblé, e temos as pessoas que estão aptas, ou pelo menos deveriam estar aptas a passarem esse conhecimento. E de tal forma, com base em tudo que eu já falei até agora,
em tudo que eu discorri sobre o assunto, então nós podemos entender que esse grupo de pessoas que estão procurando o aprendizado, o conhecimento do candomblé também pode ser subdividido em dois outros grupos. De um lado, nós temos as pessoas que estão compromissadas com o aprendizado, com a manutenção, não somente espiritual, mas também a manutenção física do terreiro, da comunidade de candomblé, da sua comunidade de axé, seja ela uma casa de candomblé ou uma roça de candomblé. Essas pessoas estão compromissadas em fazer com que exista uma manutenção desse axé que circula naquele espaço sagrado. E nós também temos um outro grupo de pessoas que ainda estão se descobrindo, ainda estão procurando o seu espaço, o seu lugar dentro da comunidade de candomblé. E da mesma forma, entre aqueles que têm a responsabilidade e incumbência de repassar o conhecimento para os mais novos, podemos dividi-los em dois grupos distintos. O primeiro é aquele grupo das pessoas que respeitaram o seu tempo, tiveram o seu aprendizado de uma forma tradicional, cumprindo com as suas obrigações e participando ativamente da sua comunidade de candomblé, demonstrando o seu valor e aprendendo de forma tradicional com os seus mais velhos. E nós temos um outro grupo de pessoas que, em algum momento da história, pularam alguma ou algumas etapas e dessa forma talvez agiram da maneira como a pessoa que surgiu lá na live descreveu, com um investimento financeiro muito alto ou celebrando algum tipo de acordo que é no mínimo moralmente inaceitável. Não estamos aqui para julgar, mas sim para entender tudo isso que vem ocorrendo e fazendo com que as pessoas tenham essa visão, essa percepção do candomblé. Sendo assim, a gente precisa ter muita atenção com algumas coisas e ter a percepção de que cada ser humano é único. Cada indivíduo sempre vai medir as outras pessoas pela sua própria régua. Então, aquela pessoa que, por algum motivo, teve a sua vivência dentro do candomblé de uma maneira tradicional, respeitou o seu tempo, respeitou todas as suas etapas, e dessa forma conseguiu conquistar uma relação de confiança dos seus mais velhos e assim pôde vivenciar, ver, aprender certas coisas, essa pessoa vai dar muito valor por tudo aquilo que ele passou, vai dar muito valor para todo esse conhecimento e não vai repassar para as outras pessoas sem antes perceber se elas realmente estão compromissadas da mesma forma como esse indivíduo esteve lá atrás. E se nós formos conscientes e primeiramente honestos com nós mesmos, nós não teremos como ignorar que existem sim no candomblé algumas pessoas que interrompem as suas etapas de aprendizado para poder seguir por algum atalho, seja fazendo um investimento financeiro muito alto ou celebrando algum pacto ou acordo interpessoal que seja no mínimo moralmente duvidoso. Algumas pessoas não estão preocupadas com a forma como elas vão aprender desde que elas aprendam algum conhecimento excepcional. Agora para comigo para pensar, se alguém está disposto a repassar algum conhecimento sem um mínimo de critério, é algo minimamente de se estranhar, porque eu pelo menos acredito que se uma pessoa ela não se dispôs a respeitar o seu tempo, passar pelas etapas necessárias, cumprir com as suas devidas obrigações, ela deixou de aprender alguma coisa em algum momento e ela está repassando o seu conhecimento com vício, ela está repassando esse conhecimento fracionado, talvez faltando alguma coisa, talvez com alguma coisa que não deveria estar, misturando conhecimentos, misturando assuntos, misturando ensinamentos para algumas pessoas, porque infelizmente ela ficou sem referência. Então, só pra gente passar a régua, você há de convir comigo que uma pessoa que procura por algum atalho para aprender o candomblé de uma maneira mais rápida, talvez de uma maneira mais branda, de uma maneira mais suave, onde ela não tenha tanto esforço, essa pessoa ela tá se expondo à oportunidade de aprender um candomblé incompleto ou mesmo um candomblé corrompido. Não tem outro jeito, a nossa consciência sempre vai ser a nossa guia. Então, essa pessoa que porventura resolva pegar algum atalho para aprender o candomblé, por mais que ela receba um conhecimento de forma íntegra no interior dela, lá na consciência dela, ela sempre vai ter uma dúvida plantada e em algum momento da sua vida ela vai acreditar que aquele conhecimento
tá errado. E talvez a depressão seja um dos maiores riscos para essas pessoas que resolvem tomar atalhos para o aprendizado dentro do candomblé, porque fatalmente em algum momento elas vão olhar com insegurança para os seus irmãos de santo, para as pessoas da sua comunidade de candomblé que resolveram seguir o caminho tradicional, respeitar o seu próprio tempo, as etapas do aprendizado. Esses indivíduos que procuram um conhecimento rápido nunca estarão contentes consigo mesmo, eles nunca estarão satisfeitos com o seu aprendizado, com a sua vivência, e vão viver sempre se comparando com outras pessoas. E se hoje você está vivendo essas primeiras fases de aprendizado dentro do candomblé, então eu gostaria de te dizer para que você aproveite esse tempo, aproveite as suas etapas, cada uma delas, curta o seu tempo, não tenha pressa, tenha paciência e principalmente se faça uma pergunta muito simples: o que eu quero do candomblé? No momento em que você souber o que você espera do candomblé, vai ficar muito mais fácil. Você vai entender quais são os meios para conquistar os seus objetivos e trabalhe muito dentro da roça de candomblé, porque é dessa forma que você vai conquistar a boa visão dos seus mais velhos. Você vai conquistar gradativamente a confiança para que eles possam te trazer ensinamentos, te contar histórias, e assim você possa compreender melhor a sua família de axé, compreender melhor o candomblé e se tornar um iaô, um iniciado, um ebome, um ogã, um equede melhor para nossa religião. Mas essa reflexão nós vamos fazer juntos num próximo vídeo. Se você está chegando agora, eu sou o Ogan Leandro, criador do Farol Ancestral e do podcast Jack Aló, espaços onde nós podemos falar de espiritualidade de uma maneira simples e direta e sem enrolação. Convido você a se inscrever no canal e ativar também o sininho para que você possa receber notificações de novos materiais quando eles forem postados. Me siga também nas minhas outras redes sociais, onde eu publico quase que diariamente muita coisa, principalmente sobre o candomblé, que é a minha religião. Foi um prazer enorme estar aqui com você até agora. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.